aqui, meus amigos, a live do Sentimento é o seguinte: se aceitar esculacho e eu vou falar, Fluminense foi frouxo, foram medrosos, não tiveram culhão. Quer ganhar o campeonato, Fluminense? É esse tipo de jogo que tem que ganhar. É esse tipo de jogo que tem que ganhar. Vai se curvar o Flamengo? Vai se curvar o Flamengo? É errado eu falar que eles foram frouxos? Quer ver o que o André falou aqui? Vamos ver junto? Pra começar o vídeo? Bora pra cá, vem cá. Nem vai dar pra gente reagir tudo, não vai ter como. Porque é muita coisa na live do André aqui. Foram 3 horas e pouco. E ele não concordou. Olha, por exemplo, esse trecho aqui, o que ele aborda a respeito de uma exigência do Flamengo para usar o Maracanã irrita a Conmebol. Bora lá, só pra gente pegar aqui pra dar um contexto, que é válido. Só vocês podem reclamar, né? Quando os outros reclamam é chorão. Vocês podem exigir mudança de data, exigir isso, exigir aquilo. Tá tudo bem. Não, e eu falo, aceitou, o dirigente do Fluminense que aceitou isso de forma pacífica foi frouxo e beneficiou os dois, né? Em quesito assim, se a gente olhar para o descanso dos atletas, beneficiou os dois. Se a gente olhar para o que o Fluminense quer na competição, prejudicado foi o Fluminense. Tô errado em abordar isso? Ao torcedor do Fluminense que vier aqui, eu tô errado falar que vocês tinham mais chance de vencer o Flamengo se o jogo não tivesse sido adiado? Será que eu tô errado? Os caras vindo de uma partida na altitude. Será que eu tô errado? Não é possível que eu esteja, né? O presidente do Flamengo na época era quem? Era o Landim, né? Deve ter falado assim, ó, que se foda o Fluminense, porra. Eu tô aqui pra defender os interesses do Flamengo. Que se fodam os Flores. Exatamente. E olha aqui no minuto 18 o que ele fala. Olha aqui, ó. Presta atenção. É isso. No final das contas é isso. E o Fluminense se curvou aos interesses do Flamengo. Do Flamengo, que é o atual campeão do Brasileiro e da Libertadores. O Fluminense ganhou o último brasileiro? E não vai ganhar nunca desse jeito. Não vai ganhar nunca. Isso. Mas como é que 1h30 atrapalha o planejamento? É o quê? Ao invés de chegar às 8, tinha que chegar às 6h30. Pô, cara, isso aqui é patético, irmão. Mesmo os caras que falam que o Abel chora por falar desses detalhes. Então, ou então vocês têm que fazer vídeo aí falando o Abel tá certo. Porque a gente reclama com o Abel e vocês vêm falar que o Abel chora, e vocês por conta de 1h30, aí não é choro, não? Não é por conta de 1h30, é pra ter um dia a mais. Para de criar narrativa. Que 1h30? É pra ter um dia a mais. Esse pedido é constrangedor. Mais constrangedor ainda é se o Fluminense aceitar essa merda. E aceitou. E aceitou porque foi colocado lá, né, uma notinha do Fluminense. E aí, André? Tá vendo como que é as coisas? E aí o que acontece? O paparazzo fica nessa, né? Tipo assim, imagina o contrário. Fluminense teria um dia a menos, faz uma solicitação pra ter um dia a mais. Imagina o que os caras não criam. Se eles estiverem assim a 3 pontos da liderança, ou pra segurar a liderança. É isso que eu tô trazendo aqui pra vocês. É isso. Eu acho que tem que fazer um movimento contrário. Defender, no caso do André, defender o Fluminense, no nosso caso que defender o Palmeiras, porque esperar desses caras aí que eles sejam sensatos. Sensatos do quê? Sensatos em quê que eles são? Aí a gente tem que ser. Quando surge, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações. E a primeira pergunta antes da gente ir aqui para os assuntos do vídeo de hoje. Cadê a dependência Crefisa? Que há 2, 3 anos atrás, quando a gente falava sobre a descentralização dos patrocínios do Palmeiras, tinha uma galera falando que o Palmeiras era dependente da Crefisa, que se a Crefisa sair, o Palmeiras ia acabar. E hoje a gente VIP Motors aí anunciada, tá vendo agora o acordo com o Nubank, que é uma coisa à parte a camiseta, e ainda tem quem garanta que o Palmeiras está negociando com empresa de bebidas aí também, tá? Então, ou seja, hoje o cenário do Palmeiras e a captação da camisa, muito mais do que dobrou, muito mais do que melhorou. Ou seja, quando a gente falava 2 anos atrás que se o Palmeiras fosse ao mercado, que estava defasado, inclusive o name do Palmeiras estava defasado também, era um acordo de lá, de trás, de 2015, né, mais ou menos. Hoje o Palmeiras, ele quadruplicou, na verdade, a sua receita do name anual com a Nubank. Então, ou seja, agora está sendo discutido se vai ser Parque Nubank, Nubank Parque, enfim, vai ser alguma coisa nesse sentido. Mas olha como isso foi importante para mostrar o que é o Palmeiras hoje.
A captação de name do Palmeiras hoje se equivale à captação de fora, sabe, do país. Captação de receita de fora. Ou seja, acordos firmados fora do país podem ser equiparados ao que o Palmeiras fez aqui dentro, tá? E aí quando eu tô falando, não necessariamente a gente vai comparar lá com os números do Bayern de Munique, né? Porque quem faz isso daí não é palmeirense, né? É normalmente a torcida que se compara a esse nível aí. A gente não tá se comparando a esse nível, mas alguns times sim da Europa, alguns times ali em acordos firmados nos Estados Unidos. Então a gente consegue hoje ver que o Palmeiras saltou em receitas de marketing, receitas de publicidade, e isso é produtivo, porque vai fazer com que o Palmeiras possa investir mais e aí, cara, arriscar mais nas negociações também. Isso vai impactar num John Arias, isso vai impactar futuramente em outros jogadores que o Palmeiras possa estar buscando no mercado, um Nino, o próprio Luiz Henrique, se o Palmeiras tiver interesse, um Almada, se a gente quiser repatriar. Ou seja, isso tudo vai ajudando o Palmeiras a ter captações de outras receitas relevantes, tá? O vídeo de hoje a gente também vai conversar sobre uma resposta ao Paparazzo, trazendo um conteúdo aí que ele falou sobre o Abel Ferreira e a punição, e também um conteúdo do Marcão Raiz, pra gente ir ao ponto do que a gente tava daquilo que a gente estava tentando falar e mostrar para vocês, daquilo que a gente está tentando mostrar para vocês, né? Que são as narrativas, para onde as pessoas querem levar determinado ponto e validar ali com o seu torcedor. Então no vídeo de hoje a gente vai mostrar ainda isso. Peço para você deixar o like, agradeço quem participou lá da resposta ao Facincani. Hoje já é um pouquinho diferente, aqui realmente existe um contraponto que eu quero fazer, não necessariamente a esse vídeo, tá? Mas a um todo que está envolvendo aí Palmeiras e o jogo, né? Que o Flamengo se beneficia sim por ter sido colocado para o domingo. A gente vai conversar sobre isso, mas há um benefício para as duas equipes. Ah, mas o Fluminense pediu lá no grupo. Não quero saber se o Fluminense pediu. Há um benefício, é um dia a mais para as duas equipes. Para o Fluminense, talvez, há até uma situação prejudicial. Por quê? Teve torcedor Fluminense que cobrou isso. Ah, não, tinha que ter jogado no sábado. Ou seja, cabe debate. Não é uma situação, ó, o flamenguista quer trazer assim, não, tá aqui, ó, o Fluminense aceitou. Não me importa que o Fluminense aceitou, é um dia a mais pros dois. Ó, rapaziada, eu vou pegar, antes da gente ir pro conteúdo, eu vou pegar um gancho aqui nesse conteúdo meu e do Wesley. Não vou colocar aqui, estranho, reagindo o que eu mesmo falei. Vocês podem ir lá no Instaverde TV ou YT Fernando O. Eu e o Wesley gravamos isso aqui na madrugada lá de ontem, antes de ontem, não lembro exatamente o dia. Ontem, já tem 15 horas aí. O que acontece aqui? Esse flamenguista respondeu e esse amigo falou assim, ó, veja a nota do Fluminense postou. Cara, a nota não me importa, uma vez que próprios torcedores do Fluminense, alguns, também não gostaram de mudar a data, porque pro Fluminense vale título, bicho. Você vai pegar o Flamengo com um dia a menos de descanso, tem que ser benefício ao Fluminense. Ou agora tem a união Fla-Flu contra Palmeiras. É a mesma coisa que a gente literalmente se unir com o corintiano contra o Flamengo. Não faz nenhum sentido, uma vez que na Supercopa as duas equipes fizeram uma colaboração contra o Palmeiras, entendeu? Então o que eu vou mostrar aqui pra vocês, perante ao post do Marcão e esse post do Paparazzo, a gente vai conseguir trazer pra vocês aqui o que a gente tá reclamando e falando, beleza? Primeira situação aqui, sobre a mudança da data. Eu, particularmente, Fernando, não me importo, eu não sou lacrador, não. Tanto faz pra mim, vocês vão jogar na segunda-feira, no domingo, etc. Apesar de saber que, se isso envolve o Palmeiras, eles tratam de forma diferente. E é o que a gente passou a fazer. E não adianta achar ruim, a gente vai continuar fazendo. Sabe por quê? Porque o lado de vocês está fazendo. Então a gente agora não vai somente responder. A gente também vai criar situações. Como, por exemplo, o gerente lá da Comebol que foi contratado pelo Flamengo. As felicitações do presidente do Flamengo, Alejandro Domingues. Agora a gente não vai mais só responder. A gente vai criar a mesma coisa que vocês, cara. Beleza? Porque vocês falaram o ano inteiro sozinhos, entendeu? O próprio Marcão, que é corintiano, nem tá brigando pelo título brasileiro, ele quando fez a publicação aqui que eu vou mostrar pra vocês, ele falou, não, eu vou pra cima desses caras também. Por quê? Porque os caras são reativos, né? A qualquer conteúdo que mostra do Flamengo. Então vocês vão vir pra cima assim e a gente vai criar principalmente nas redes curtas. Vocês vão ter que tolerar a gente também, apontando vários absurdos. Eu já não tô mais muito preocupado não com o que eu vou criar. Eu vou ver o que vocês estão fazendo e eu vou fazer a mesma situação. A mesma situação, para também expor parte do que vocês não gostam que expõe, tá bom? Então, voltando aqui, o que acontece? O Vitor falou isso e para mim não importa a nota, inclusive foi comentado no vídeo. Aí um Vinícius aqui, flamenguista, falou, ficou sem argumentos. Eu falei assim, sem argumentos?
Beneficia os dois, você sabe ler? E o Menezes trouxe uma parada aqui legal. Discordo, prejudica o Fluminense, que vai ter um dia a menos de preparação para o jogo da Libertadores no meio de semana. Tá vendo como teve torcedores, inclusive do Fluminense, que não concordaram? Então, flamenguista, vocês foram beneficiados sim com a mudança de data. Qual que é o problema de vocês chegarem e falar assim, cara, fomos beneficiados? É verdade. Vocês não conseguem fazer isso? Que seja uma vez, não? Vocês não conseguem, tipo, fazer isso, não? Aí o que acontece? O Marcão faz uma ironia, uma zoeira, e os caras caiu matando. Só que, a gente vai ver exatamente agora aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona essa narrativa. O Marcão fez exatamente o que faz o Paparazzo, e aí o flamenguista não gosta. Olha o que o Marcão fez e eu achei sensacional, e tem que fazer mesmo. E a gente também vai fazer, como já fiz. A gente também vai fazer, que eu não vou ficar mostrando as minhas publicações, vocês podem ir lá olhar. Olha o que o Marcão fez aqui, ó. Mamãe! A mamãe! Mamãe, atrasou meu voo, mamãe! Muda o horário do jogo, mamãe! Claro, filhinho, claro que eu mudo, filhinho. Qual horário você quer? Mamãe, eu quero no domingo, mamãe. No domingo, mamãe. Vocês estão vendo? Aqui é um torcedor corintiano. Agora vamos aqui, vamos ver o torcedor cruzeirense. Só pensa no próprio nariz. Eu vou compartilhar para vocês aqui o Coringa da Bola. Tá aqui no Instagram para vocês assistirem o vídeo completo. E perguntaram pra gente na transmissão o que a gente achava do Flamengo ter mais tempo de descanso e o próprio Fluminense. Vamos ver como que ele abordou aqui, lembrando que ele é torcedor do Cruzeiro e um dos poucos que tem coragem de tocar nesse vespeiro flamenguista aí. Bora lá. Flamengo e Fluminense adiado em 24 horas. O Flamengo vai ter mais 24 horas de descansos dados pela CBF para poder enfrentar o Fluminense. Sabe por quê? Porque o voo do Flamengo atrasou incríveis 1h30. E agora o que a gente tem que fazer? Leila Pereira, prestou atenção no que aconteceu? O voo do Flamengo atrasou 1h30 e foi mudada a data. O Abel não reclama tanto de calendário? Atrasa o voo. Você controla, ela é dona do avião, atrasa, dá um jeito lá. E pede adiamento de determinados jogos. Por exemplo, quando se coloca um clássico no meio de 2 jogos de Libertadores. Isso é assim, com o Palmeiras é todo santo ano. Se você tem uma estreia de Libertadores, você pode olhar pra tabela, que vai ter um clássico contra o Corinthians, contra o São Paulo, vai ter um jogo contra o Flamengo, vai ter um jogo contra o Botafogo fora. Eu tô mentindo, pô. É sempre assim. Nos últimos 5 anos foi assim. Você pode buscar os últimos 5 anos. Quando não colocaram 3 clássicos seguidos. Cara, então assim, abriu aqui uma situação para que qualquer clube peça. Só que o que vai acontecer se outro clube pedir? Ah, mas aí você tem que ver, Fernando, é 2 clubes do Rio. É ali no Rio de Janeiro, não custa nada. Tá bom. Não custa nada também quando for Palmeiras e São Paulo, quando for Palmeiras e Vasco. Só que aí quando é Palmeiras e Vasco, ah não, veja bem, tem uma parceria clara ali. Teve um empréstimo lá da Crefisa pro Vasco. É isso que eles sabem falar. Então, é importante a gente deixar claro aqui, a opinião nossa é que vocês foram beneficiados e ponto, filho. Ah, mas choro, falo, beneficiados, como quase sempre são. Como quase sempre são. Vocês querem falar que o Palmeiras é beneficiado e esquece de olhar no espelho. Então olhe no espelho e fala assim, ó, fui beneficiado. Não é? Porque é isso que é difícil. Aí o que o Marcão fez aqui? Fez a estratégia do Gabriel. A estratégia do Gabriel ano passado inteiro foi essa daqui. As publicações estão lá, é só vocês irem olharem. Vai lá ver. Vai lá ver. Então, que faça mais, porque não dá pra falar sério com o flamenguista. Tem que zoar mesmo. Não dá pra falar sério. Tem que zoar. Por que a gente vai se propor a um debate de falar sério enquanto os caras fazem exatamente isso daqui que o Marcão fez? Aí quando faz com eles, não gosta não. Vai lá nos comentários pra vocês verem. Eu tô em colaboração aqui na publicação. Não gosta não. Ah, não. Agora quando é os deles fazendo, aí é lindo. Ah, não, aí é legal. Aham. Esse ano vocês vão ter que escutar, hein? 6 horas, mamãe. Tá bom, filhinho. Tá marcado. Tá marcado pra 6 horas no domingo. Oh, mamãe, mas eles vão falar que é porque você fica me beneficiando, mamãe. O que o Marcão fez foi isso. Aí o Paparazzo, ele subiu um vídeo aqui, é que ele sobe muito, esse daqui, ó. Pra mim, aí é muito fácil ver. Ô Gabriel, seguinte, você postou há 2 horas. Como não é um post igual ao do Marcão, o engajamento é bem menor. Por quê? Porque quando ele se propõe falar sério, quando ele se propõe ser um cara bacana e tentar entender os dois lados,
o público flamenguista, que boa parte que acompanha ele, que é o que eu tava falando lá na live dele, pra quem não sabe, eu participei de uma live lá e falei essas coisas, tá lá no final da live. Pode ir lá ver, lá no canal dele, a live de antes de ontem. Hoje é sexta, live de quarta. A live de quarta-feira de madrugada. Vai lá ver o que eu falei. Eu falei exatamente isso. Podem ir lá ver. Podem procurar essa live lá no canal dele. Aí quando ele se propõe a ser um cara mais equilibrado, coeso, né? Ou seja, o que o flamenguista chama aí de sensato. Aí quando ele traz a sensatez, o próprio público dele não agarra. Do mesmo jeito quando ele traz, tipo assim, que o Palmeiras é o Varmeiras, a questão da Crefisa. É esse o debate que eu trago. Por isso que não vale a pena falar sério. Em rede curta, a gente vai fazer e usar da mesma estratégia. E eu carimbo aqui. Faço essa mesma estratégia que pra mim o Flamengo esse ano não ganha nada. O Leonardo Jardim não ganha nada. Se ganhar, ganha a Copa do Brasil aí. Se ganhar. Pra mim não ganha nada. Tá? E deixo claro isso daí. Então eu vou deixar bem claro. Bem claro. É um ano que o Flamengo vai depender sim de jeitinho e bastidor. Na minha opinião. Vai depender. Vai depender de jeitinho e bastidor. E já estão movimentando. Porque sabem disso. Irmão, só pra gente aproveitar que você tá comigo aqui, e aí flamenguista e tricolor comentando a situação, eu sempre critico questão de arbitragem do Palmeiras, critico questão do Abel Ferreira, vi muito torcedor do Flamengo comemorando a punição do Abel Ferreira. Também critico do BAP, desse Boto aí. Esse Boto pra mim é sério, olha, se a gente fala de Anderson Barros, Alexandre Matos, o que o Boto fez ano passado? Né? Então deixar bem claro também, a gente também, assim como ele critica o Abel e a Leila, e tá certo, se quiser criticar, critica, a gente também olha pro que fala o BAP, que fala o Boto, e pra mim não representa em absolutamente nada. Apenas um fanfarrão oportunista. É isso que eu acho dele. Só que nessa eu vou ao caminho contrário, eu queria saber a tua opinião. Eu achei muito perigoso utilizarem leitura labial de influenciador que faz leitura labial, foi o Gustavo Machado, para punirem o Abel. Eu já não achei perigoso, olha aí que tá o debate. Agora ele se propôs falar sério, vamos falar sério. Eu concordo com a abordagem dele. A questão é, se você vai trazer leitura labial, traga 4, 5 profissionais e os 5 trabalham essa leitura labial de forma paralela, num ao vivo, para você determinar uma punição. Porque sim, é perigoso, mas tem um ponto que é primário aqui. O ponto primário, que isso pra mim é secundário. O primário sabe qual que é, rapaziada? O primário é que trouxeram um vídeo de dramaturgia. Porque o Gustavo Machado, ele fica... Quando vinha pro Daronco desculpa. Sempre o Daronco ficou com aquela posição de pedir desculpa. E o Abel Ferreira, eu não posso fazer aqui. Sempre quando eu ia no Abel, xingando, trazendo o tom assim... Vai, seu filho da... Vai, seu pá! Eu não sei o que. É dramaturgia. Muita gente não entendeu a abordagem do vídeo de ontem do Não Importa o Que Digam. Não se pode trazer um vídeo de dramaturgia pra dentro do STJD, pra um tribunal de justiça desportiva, pra você tomar uma decisão. O problema não é a leitura labial, Gabriel. O problema é o tom de dramaturgia. Fizeram uma novela pra poder punir o Abel Ferreira contra o São Paulo, para poder justificar ano passado que vocês reclamaram justamente do jogo Palmeiras e São Paulo. E aí também um jogo que envolve o Fluminense. O circo é completo. Só não vê quem não quer esse circo. Ele é completo. O problema não é a leitura labial. O problema é o tom de dramaturgia que tem o vídeo. É uma novelinha. Não é nada contra o trabalho do Gustavo Machado. Ele não teve essa intenção. Pegaram o vídeo e levaram com essa intenção. Ele faz o conteúdo dele há anos assim. Ele traz esse tom de dentro de campo. Agora, a gente não pode pegar esse vídeo e trazer como parâmetro de base, porque senão, e o Rogério Ceni depois que tomou o gol? Como é que o Rogério ficou? Não vai ter punição pro Rogério? Ah, mas vai ter pro Abel, porque já é uma situação, né? É reincidente. E o Diniz? Se a gente pegar esse mesmo tom e ficar agora de olho no Diniz e o Carpini lá no Fortaleza, cara, isso não existe, mano. Só defende isso quem, tipo, já tá tão contaminado com essa guerra de narrativa que já não quer mais escutar nada e é propositivo e acha que isso daí é padrão. Porque dessa vez foi o Abel. Aí o que o paparazzo falou? Ó, dessa vez foi o Abel. Sim, dessa vez foi o Abel. E agora a gente vai cobrar que seja o Leonardo Jardim. A gente vai cobrar que seja o Rogério Ceni. Porque não pode parar pelo Abel. Ah, o Abel tem que servir de exemplo? Concordo, mas todos eles têm que servir de exemplo, não só o Abel Ferreira. E de verdade,
Concordo no que vocês abordam. Eu acho que tem que o pau torar dentro de campo, meu irmão. Aqui não tem nutelagem, não. Pedir agora pra treinador de futebol, por favor, Daronco, por favor, Wilton. Não, cara, é isso mesmo, cara. Porra, de exemplo dentro de campo. 2 times de futebol dentro de uma arena. Eu vou querer que o técnico peça por favor. Técnico do Palmeiras do Flamengo. A gente cobra um futebol menos Nutella e tá falando que o Abel tem que servir de exemplo. O que o Abel não pode fazer é o que ele já fez. Empurrar a câmera não pode fazer. Sei lá, eventualmente um repórter pegar ali igual o Alan pegou lá, né? Vocês sabem aonde, a gente não pode falar aqui no YouTube. Isso sim, eu acho que a gente pode falar assim, são exemplos que não pode ser dito. Agora, o cara esbravejar no banco e ficar uma câmera lá em cima dele, para aí, cara. Para aí, meu irmão. Isso daí não existe não, cara. O que estão querendo fazer com o futebol, cara? Isso não existe, rapaziada. É só tirar a câmera da frente do Abel que pronto, não impactou em nada. O cara tá ali num banco de reservas boa parte do tempo. Só tem o impacto porque a câmera fica nele o tempo inteiro. Coloca uma câmera o tempo inteiro no Givanildo. Coloca uma câmera o tempo inteiro no Carpini, o tempo inteiro. Mas fica o tempo inteiro... Pô, eu critico o Abel, mas tem que saber separar as coisas aqui, cara. Eu vi comentários do último vídeo dos palmeirenses. Não, tá certo, tinha que ser 20 jogos. Meu irmão, pensa um pouco, velho. Eu sei que a sua raiva do Abel é grande, mas tenta falar assim, peraí, deixa eu tentar entender aqui. É normal essa novelinha que querem fazer com o futebol? Já ficam com a câmera porque sabe, né, do jeito dele, mas o Felipão tinha esse jeito, o Tite tinha esse jeito, talvez ainda tenha. Isso não existe. Isso não existe. Entendeu? Isso é ruim pra gente, porque agora a ausência do Abel Ferreira pode ser ou não. Vamos ver, não sei. No momento que o Palmeiras tem uma queda de performance, aí o que vai acontecer? Vão associar, aí fica muito mais fácil para todo mundo, inclusive para ele. Vão associar que a tal queda, se acontecer, é porque o Abel não tá ali. Então assim, cara, para mim, há várias camadas pra gente debater aqui. Isso não está correto, velho. Isso não está correto. Eu não falaria que estaria correto com o treinador do Flamengo se ele estivesse esbravejando num clássico contra o Vasco. E assim, não falaria. Quem conhece meu trabalho há 10 anos sabe que eu não defenderia isso. Eu não defenderia isso com o Diniz no Corinthians. Eu não defenderia isso se o Rogério Ceni fosse treinador de São Paulo. Entendeu? Eu não defenderia. Agora, uma galera ali no vídeo, ela entendeu assim que... E tudo bem, entende como quiser, né? Eu não controlo como você vai entender. Eu só acho que ano passado tivemos abordagens e amostragens o suficiente pra gente entender sobre esses bastidores. Tem gente que ainda não entendeu exatamente como funciona, tudo bem, mas existem esses bastidores. E aí o Gabriel ele se apega na leitura labial. A leitura labial é de menos, ela existe, é problemática, porque você traz um viés só, é problemático, mas o principalmente é a dramaturgia. É trazer um tom de drama pra dentro do futebol. Isso é impensável, velho, meu amigo. Isso pra mim é os novos tempos do futebol mesmo. Baseado em leitura labial. Não sei se você viu, pegaram o vídeo da leitura labial do Gustavo Machado, do que o Abel fala pro árbitro, usaram os xingamentos que o influenciador que faz. É muito bom ele, Gustavo Machado. Mas pegaram a leitura labial do Gustavo Machado, mostraram no STJD e, baseado naquilo, eles puniram o Abel em 8 jogos, irmão. Eu acho isso perigoso, acho isso... Eu nem vi que eu concordo com o Silvio, mas eu não tinha visto a punição dele. Pois é. 8 jogos baseado também no que ele fala numa leitura labial. Eu pergunto, quantos jogos vai pegar o Alan no Campeonato Brasileiro? O Alan do Corinthians. Porque não é possível. Não é possível. Vão fazer a mesma análise e estudo com as reações do Rogério Ceni? Não é possível. Não é possível. Eu acho isso perigoso. Irmão, de verdade, eu acho isso muito perigoso. O caminho que a gente tá tomando é muito perigoso. Eu acho que a leitura labial, ela é entretenimento. Ela é diversão. Ela não pode ser utilizada como prova para suspender jogador, juiz. Até serve pra juiz, jogador... O que acontece ali tem que ser preservado ali, mas tem que sim ter punições quando sai do controle. Aí o que ele diz no GC, ó? Hoje foi o Abel Ferreira, mas no futuro pode ser alguém do Flamengo. Não, será. Eu só vou descansar enquanto será alguém do Flamengo ou alguém de outro time. Porque não pode acontecer com um e com outros não. Então você tem que mudar o GC, Gabriel. Pode não, vai. Porque agora a gente vai. Nem que a gente vai ficar de olho e vai montar a imagem cobrando. Porque não pode, mano. Eu entendo o lado da galera que fala assim, o Abel merecia uma punição. Eu concordo. Mas o Abel merecia... E os outros?
O Abel só tem toda essa coisa porque o Palmeiras sempre briga pelo título. Você tira o Abel hoje, coloca o Dorival no Palmeiras, seria o Dorival. Vocês conseguem entender isso? Ou é difícil? Ou é difícil vocês entenderem porque é pelo Abel, mas é também por conta da exposição que tem o Palmeiras. Se você pega o Diniz, que é um cara mais explosivo, coloca no Palmeiras, o Palmeiras tem que brigar por título, o Diniz vai fazer a mesma coisa que o Abel tá fazendo. Entenda, treinar Palmeiras, treinar Flamengo, treinar Corinthians é panela de pressão. Nós que estamos aqui desse lado, se a gente quiser ficar vendo... Eu não quero ver o Diniz fora do Corinthians por 10 jogos. Eu quero que ele tenha trabalho, processo. E não existe isso, mano. Isso influencia. Isso influencia. É o que quiseram fazer com o Neymar. Então a gente precisa entender. Então quer dizer que um gesto obsceno, 2 jogos. Xinguei o árbitro e ainda chamei ele de banana. Ou falei que ele não tem capacidade. Ou xinguei 10. E que cabe recurso. É dada a punição lá em cima para ele poder pegar 2, 3, 4 jogos. Pô, é assim que funciona. Que tenha tal recurso. Que tem a questão de recorrer, vai diminuir, mas vai estar ali. E isso é péssimo, porque a gente tem uma quebra de ciclo em abril, o mês de maio define-se no começo de junho para a Copa. A maior parte da galera só leva aí, ela esquece de olhar, olha o 360 da punição, não olha só a punição. Se a gente só olhar a punição e o que o Abel merece ou não merece, as pessoas vão chegar assim, mas talvez ele mereça. Cara, olha um todo, olha o Palmeiras, ele tem um abril agora, com 3 jogos, que novamente pode acontecer o que aconteceu ano passado. E aí sabe o que você vai falar? Você que tá achando a punição boa, você vai falar, isso é culpa do Abel. Beleza, a gente pode levar para esse entendimento. Quem sou eu para falar que está errado esse entendimento? Eu só acho que ele não é o correto. A gente vai perder ele agora em abril no Campeonato Brasileiro. Vai, se tudo der certo, voltar com ele lá contra o Santos. E aí já estamos em maio. Passou mais alguns joguinhos, Copa do Mundo de Clubes. Só volta a comunicar Palmeiras em final de julho. Ou julho, não sei a data exatamente. Então, se serve pro Abel, qual que cabe a gente? Quem é do jurídico aí vai saber a questão da jurisprudência. Cabe a gente agora a trazer a coisa como juridiquês, ou juridiquês, que o pessoal fala. Se serviu pro Abel, tem que servir para todo mundo. Isso tem que ser um padrão. Então o Abel é para pegar o Abel para servir de padrão comportamental. Então a gente tem que olhar agora como que vai ser o senhor Leonardo Jardim à beira de campo, o senhor Diniz e todos o Zubeldia. Cara, o Zubeldia eu me divirto com as coisas que ele faz. Será que eu tô errado? Né? Eu vou fazer o slogan lá do Gil. Será que eu ainda sou raiz? Será que só eu sou raiz? Eu vejo que é engraçado. Eu vejo gente aí nas redes sociais, mas vai punir, não, só pune o Abel e não vai punir o Zubeldia. Mano, defende que não tem que punir nenhum, velho. Qual o problema do Zubeldia ir lá peitar o árbitro e levanta a calça? Eu acho da hora. Vocês pedem a porra do futebol raiz e fica com essas fragilidades o dia inteiro e a gente vai ver um cenário cada vez mais Nutella, meu amigo. Só de técnico NPC, jogador NPC, é culpa sua, porra. Que tá reclamando aí. Você não coloca pra refletir que a gente também é parte disso aqui. Olha o que tentaram fazer com o Neymar aí, cara. Olha o que tentaram fazer com o Neymar. Daqui a pouco fica as bancadas aí. O futebol hoje é Nutella. É culpa sua. É culpa sua. Macho frágil. É culpa sua. Eu não consigo ver isso como razoável. Amanhã o Zubeldia tá brigando pelo título, perde a cabeça. Ele não pode agredir, ele não pode ser obsceno, mas ele tem que explodir, cara. A gente tem que defender isso. A gente tem que defender isso. É futebol, cara. É futebol. Deixe o seu comentário, meus amigos. Eu agradeço aí quem participou aqui da gravação ao vivo e você que tá aqui no YouTube. Compartilha a tua opinião aqui embaixo que eu quero saber. Tamo junto. Até mais tarde no ao vivo. E valeu.